aí, aqui é G Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Como eu havia prometido para vocês, eu fiz um estudo de bandas de Bollinger no 25R, exclusivamente no 25, eu não fiz nos Renkos menores. Então não adianta me perguntarem, esse estudo nos menores eu não fiz e não pretendo fazer, porque para os Renkos menores é somente de fato na consolidação que vai fazer sentido usar. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso também, porque ainda muitas pessoas têm dúvidas, mas esse estudo eu fiz de um período curto, eu fiz do ano de 2023 inteiro e 2024 até o último pregão, que foi sexta-feira, dia 12 de abril. Isso. Então, é um estudo que não é longo, eu sei que para ser validado precisa de um período maior, mas eu não estou fazendo isso como que eu posso dizer, para incentivar ninguém a operar dessa forma, eu estou compartilhando algo que eu fiz para mim, único e exclusivamente para mim. E eu compartilho tanto com meus alunos como com os seguidores, para quem quiser tentar ou fazer esse estudo também e que faça e que tire suas próprias conclusões, porque não é um estudo que tem um alvo fixo de gain e loss. Porque aí seria fácil todo mundo fazer desse jeito e dar certo. Não, eu gosto de estender, então para mim o resultado vai ser diferente daquele que não gosta de estender. Então eu vou mostrar para vocês o estudo que eu fiz, quais foram os resultados, quais são os números, e aí cada um avalia se vale a pena tentar, analisar, estudar, operar, enfim. Eu não estou, como eu posso dizer, incentivando com que você faça. Eu só estou compartilhando o estudo que eu fiz para minha pessoinha. Então, bora lá mostrar para vocês como que é isso, o que que eu fiz, o que que eu analisei, enfim. Então, lembrando, bandas de Bollinger é um indicador que é um oscilador. Então, de forma nativa, ele vai funcionar melhor em dias consolidados. Só que quando eu trago ele para um Renko maior, o 25R, por exemplo, geralmente eu tenho os movimentos de reversão. É uma regra? É óbvio que não, porque quando você pega uma tendência muito forte, você vai ter essa indicação de entrada e ele vai contra e vai te estopar. Não existe nada que não dê stop, obviamente. Então, por isso que no 25R ele acaba te dando poucas oportunidades, mas tem muitas oportunidades que são boas. Então, eu fiz esse estudo de duas formas, fazendo parcial e sem parcial. Vocês vão ver que tem uma bela de uma diferença nos resultados dessas duas condições e vão ter pessoas que falar, poxa, Gi, mas o stop é caro. Exato, o stop é caro. Então, por isso que cada um tem que avaliar se vale a pena correr esse risco ou não. Eu faço, porque tá dentro do meu gerenciamento, eu gosto, eu acho extremamente assertivo. Eu fiz um estudo que é sem análise, e é óbvio que para fazer as minhas entradas, eu faço análise, então o meu resultado fora do estudo vai ser ainda melhor, porque eu faço análise e tem alguns critérios que eu sigo no meu dia a dia, que me evitam alguns stops, por exemplo, querer ficar operando numa forte tendência e querer continuar tentando descobrir quando que vai ser a reversão. Não faz sentido, então isso também me economiza alguns stops. Mas bora lá que agora eu vou mostrar isso aqui para vocês na tela. A primeira coisa deixa eu mostrar aqui, eu fiz desde 2023, como eu falei para vocês, eu vou colocar a planilha aqui na tela, tá, então para vocês entenderem, aqui eu tenho a coluna de gain e de loss, eu considerei o loss 400 pontos, por quê? Porque quando eu tenho o gatilho de entrada, o stop fica na mínima ou na máxima do box. E isso vai ter diferença de acordo com o tamanho do pavio que ele deixou. Mas eu considero 400 pontos porque, 350 pontos, 365, 370, então fica mais fácil. 400 pontos de stop, tá tudo certo. E o gain, eu já não tive esse critério. Qual que foi o meu critério? Mínimo de 400 pontos de alfa, porque é para ser 1 para 1, só que estendendo a operação. Saindo quando tô com a banda ou na reversão do box, aí para cada situação vai ter uma condição diferente. Por isso que eu falei que esse resultado não vai ser igual para todo mundo, porque eu consigo estender. Muita gente não consegue. Tem gente que vai estender pertinho, aí vai te tirar, outros não. Então, é o que eu falei, esse é um estudo que eu fiz para mim. Então, tentando fazer da forma mais próxima possível da forma que eu opero. Então, esse resultado não vai ser igual para qualquer um que faz. Então quer dizer que não vai ser, porque eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, assim, eu tenho aqui, todo o período e eu vou mostrar
inicialmente em algumas situações. Então, o primeiro caso que eu fiz foi sem fazer parcial, entrando na operação e conduzindo, ou ela dá stop ou ela dá gain. Então, nós temos algumas condições. Por exemplo, aqui na planilha vocês vão perceber que tem algumas observações. Por exemplo, nesse caso aqui, deu stop de 400 pontos. Só que chegou a andar 300 pontos, não pagou os 400, né? O mínimo de 400, voltou tudo, quer dizer, estava 300 positivo, voltou tudo e ficou os 400 negativo. Olha o tamanho dessa movimentação. Considerei como stop. É por isso que eu falei, eu fiz o estudo de duas formas, com parcial e sem parcial. E aí, com isso, vocês vão entender. Eu vou pegar aqui esse exemplo do dia 11 de janeiro. 11 de janeiro de 23. Aí, deu uma primeira entrada, que teria dado gain. Esse aqui. Olha o que eu falo para vocês, que aí vai depender, que não tem como dizer que esse resultado vai ser igual para qualquer um, porque cada pessoa segura o trade de uma forma, conduz ele de uma forma. Essa entrada, ele andou quase 400 pontos, aí ele voltou, teria ficado 200 pontos negativo e depois foi lá embaixo e pagou mais de 800 pontos. Então, por isso que eu falei, não tem como falar que esse estudo, então quer dizer que deu essa assertividade, deu essa pontuação, se eu fizer... Não vai, porque cada pessoa vai conduzir. Esse trade, você conduziria até aqui embaixo? Você iria segurar? Então, o comportamento vai ser diferente. A intenção principal é vocês entenderem o que daria gain, o que daria loss, a quantidade de entradas que tem, normalmente se dá mais gain, se dá mais loss, quando dá gain é maior que o loss, como que isso funciona? Então, é mais ou menos isso para vocês entenderem o que eu quis com esse estudo. Aí falando, essa daqui deu gain, andou 800 pontos, aí você poderia ter saído com esses primeiros 400, poderia ter saído com 200, aí depende de cada um. Aí o loss, que foi aquilo que eu falei para vocês, aqui na planilha eu mencionei, deu um loss, de 400 pontos, só que ele andou 300 pontos antes de estopar. Que é esse caso que eu falei aqui para vocês. Opa, vamos aqui pro gráfico. Você entra, o preço, você entrou, ele foi contra aqui um pouquinho, mas ele chegou a dar mais de 300 pontos. Eu marquei 300 pontos, mas ele deu um pouco mais de 300 pontos. Então, ele andou 300 pontos a seu favor e depois ele foi contra e teria estopado. Ok. Então, são situações que, será que depois de andar 300 pontos, você levaria stop nessa operação? Mesmo que você tivesse com um contrato. Se andou 300 pontos, você ia deixar lá o stop quietinho ou você ia mexer? Provavelmente mexer. Eu, com 300 pontos, teria colocado na entrada se eu não tivesse feito parcial. Então, qual que é a intenção de deixar claro nisso? Mesmo com o número de stops grande que vocês vão ver que tem, muitos deles poderiam até ser desconsiderados e muitas vezes teriam algumas operações de 0 a 0. Ou, poxa, pagou 300 pontos, eu vou proteger 100. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu considerei ou deu gain ou deu loss. Esse é um dos exemplos aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, vocês vão perceber que nós temos várias situações, Andou 200, andou 250, andou 300, aí se passa para um outro mês aqui, 200 pontos. Lembrando, eu só fiz anotação para preços que andaram pelo menos acima de 100 pontos da entrada. Por quê? Eu, particularmente, no 25R, eu faço parcial curta, porque o stop é caro. Então, eu quero tirar meu risco logo. E aí, se andar bem, eu aproveito. Se não andar voltar, me tira ali com ganho pequeno, mas eu fico evitando um stop caro desse, porque eu sei que a assertividade é boa, principalmente se eu faço parcial. Então, eu fazendo parcial curta, eu tenho a possibilidade de ter menos stops. É a coisa mais inteligente do mundo? Não, porque quando vai contra são 400 pontos. Só que exatamente o fato da assertividade ser boa ou o risco e retorno, na maioria das vezes, ser muito bom, eu acho que vale a pena esse risco para mim. E aí, cada um que avalie isso para si. Então, eu vou mostrar aqui os resultados que esse estudo deu. Então, eu anotei aqui, número de entradas. Então, foram 50, igual nesse mês aqui, janeiro de 23, para vocês entenderem. Foram 18 mil pontos de ganho para 11.200 pontos de loss. Foram 59 entradas, sendo 31 de gain e 28 de loss. Então, nós temos 52% de assertividade só. É baixo, né?
quase meio a meio. Isso considerando sem fazer parcial, ou deu gain ou deu loss. Então, a gente analisando assim, você pôr 50% praticamente. Só que ainda assim, fazendo essas entradas todas, eu teria um ganho líquido de R$ 1.550, que é a diferença de número de pontos. Isso, eu só coloquei o resultado final com gain e loss, porque da parcial não dava para fazer essa conta, porque você vai fazer parcial com quanto? Com 100 ou com 150? Você vai fazer parcial com 3 contratos ou com 2? Então, não tinha como fazer essa conta para que servisse como exemplo. Então, eu só fiz esse resultado final com base na entrada e saída com um contrato sem parcial. Então, todo esse resultado que vocês vão ver aqui é o resultado sem parcial. Ou me deu gain ou me deu loss. Só que, para ter ideia da diferença, eu fiz essa análise também considerando que essas entradas que andaram alguma quantidade de pontos antes de estopar, eu vou considerar parcial. Então, eu fiz isso separado. Então, o que eu fiz aqui? Nós tivemos aqui, sem parcial, 31 operações de ganho, de gain. Se eu considero que eu fiz parcial, isso sobe para 38, já dá uma melhorada. Com isso, o percentual vai de 52% para 64% de ganho. Já é uma mudança. Se eu ficar muito confusa, depois vocês me falam que eu faço outro vídeo, porque eu tô fazendo assim, sem script, sem roteiro, só falando. Então, às vezes, eu posso dar uma rodada aí e vocês acharem que estão um pouco perdido na explicação. Mas, para entender, eu fiz o estudo sem parcial, ou deu gain ou deu loss, e fiz o estudo também nessas que andaram mais que 100 pontos antes de estopar. Se eu tivesse feito parcial, qual seria o resultado? Então, mudaria de 52% de ganho para 64%. E aí, depois vocês fazem as contas de qual a diferença que daria de pontos nisso, porque é o que eu falei, eu não fiz a conta porque foi parcial com contrato, com 2, com 3, com 100 pontos, com 150 pontos, com 200, então é difícil fazer essa conta, né? Então, você já tem uma diferença. Mesmo sem parcial, todos os meses, você entrando em todos, você teria um resultado positivo. Se eu não me engano, não teve nenhum único mês com resultado negativo. Deixa eu passar aqui para vocês. Todos os meses o resultado foi positivo. Uma coisa que vocês vão perceber também é a diferença de número de pontos de 23 para 24, que foi quando a liquidez começa a cair, vocês vão ver que isso aí vai mudando bastante. Nossa, Gi, mas é um resultado tão baixo para fazer tantas operações, essa coisa toda. Lembra, eu tô fazendo com um contrato. Tem gente que passa um mês e não consegue ganhar esse valor. Então é mais ou menos assim, aqui, né? É claro, volto a dizer, nem todo mundo vai estender, então vai ter uma diferença, porque se você não estender, o número de pontos vai ser outro. Mas, entrando em todas as bandas de Bollinger, sem fazer nenhum tipo de análise, só porque deu gatilho, você já fecharia positivo todos os meses, né? De 23 para cá. Só fazendo essas entradas sem nenhum tipo de análise. Deu entrada, foi o que eu fiz no estudo. Eu não fiz as análises que eu faço para fazer as minhas entradas, que eu tenho uma assertividade maior por conta dessa análise. Então, isso já dá um norte. E aqui a gente, é claro, vai servir para todo mundo? Não, porque tem a questão do gerenciamento, porque tem dias de loss seguidos. É o que eu falo, o mês é positivo, mas você vai ter dias iguais. Vamos pegar aqui, dia 4. Dia 4, foram essas operações. Aqui você terminaria ganhando muito pouco, porque foram 2 operações de loss, e aí você teve aqui 3 operações de gain nesse dia. Mas nós vamos ter dias bem negativos, dia 5, 2 entradas, 2 stops. Dia 6, 4 entradas, 4 stops, é isso que eu falo. É para qualquer gerenciamento? Não. O seu gerenciamento te permite levar todos esses stops em um único dia? Gi, mas aí eu vou adequar o meu gerenciamento. Claro, aí você vai adequar o seu gerenciamento, aí esse estudo vai mudar. Porque da mesma forma que você teria levado 4 stops seguidos, vai ter dia que você vai ter os gains seguidos. Você entraria? Sim ou não? Então, por isso que eu falo que esse estudo ele é subjetivo. Não tem como dizer que é um estudo que funciona para todos. Não, porque não é um estudo de gain e de loss. Entrei, deu gain ou deu loss, eu só vou fazer 2 operações e mais que isso eu não faço. Não estou fazendo esse tipo de análise. Eu estou vendo a assertividade, que é o que me importa. E aí eu decido o que eu faço e o que eu não faço. Não é com a intenção de que vocês pensem assim:
Ah, então fazendo essa operação eu posso socar o pau no gato aí, fazer todas que vai dar. É o que eu falei, você, olha, tem ó, 1.400 pontos, ó, nesse dia aqui ó, 1.400 pontos, no outro dia 1.300 pontos, 1.100 pontos, aqui ó, 1.300 de novo, 1.500 pontos. Você ia segurar esse tanto? É isso que eu falo. Qual que é a diferença? Eu fico no trade, você consegue segurar o trade mais tempo? Então, por isso que a intenção é você analisar essa possibilidade, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em conseguir analisar o cruzamento. Ah, eu nunca sei se eu vou, se tá a favor do macro, se não tá, aquela coisa toda. Então, essa é uma forma de repente, você tentar ter algum resultado do mercado. Eu consigo ter operações que eu faço e que eu vou bem nessas operações de cruzamento. Então, teoricamente, eu não precisaria nem os osciladores. Mas por que eu faço? Porque é uma possibilidade de eu pegar essa reversão, ao invés de esperar o cruzamento acontecer e pegar lá atrás. É óbvio que com isso eu corro mais risco, porque eu estou tentando a reversão. E reversão é sempre um pouco mais arriscado, mas a assertividade é muito boa. Então, deixa eu passar aqui também. Vocês vão ver que vão ter dias que vai ter stop mais curto, porque entrou, acabou o pregão, da mesma forma que pode ter algum gain mais curto, ó, igual esse aqui, ó, R$130, acabou o pregão, ou R$130, 130 pontos, porque entrou, ficou enroscado lá, acabou o pregão, 130 pontos, foi quanto zerou. Então, vai ter essas operações com pontuação baixa. Olha isso aqui, 1.700 pontos, 6/3/23, vamos colocar aqui, 6/3. Aí, ó, 6/3/2023. Será que você seguraria o reg? Entrada, o preço foi contra 338 pontos. Será que você estava segurando? A hora que começou a voltar, vai estopar, vou sair. É o que eu falo. E aí depois, ó, ele foi indo, veio até aqui, voltou e foi-se embora. Ele andou 2.000 pontos. Aí eu coloquei aqui, ó, saída na reversão, 1.700 pontos. Será que você teria segurado isso tudo? Eu seguro. Por isso que eu falo, não tem como dizer que esse resultado vai ser igual para qualquer pessoa. Cada pessoa vai ser de um jeito. É óbvio que também eu tô colocando essa pontuação com um contrato. Eu normalmente eu faço uma parcial com 100 pontos. Dependendo da distância que tá, eu faço uma parcial na média de 21, normalmente dá 200 pontos de distância, e depois eu vou conduzindo, porque aí meu preço médio vai lá para trás, e aí eu vou ficando na operação. E aí eu vou conduzindo até a hora que chega aqui na banda superior, aí a partir daí eu vou sair na reversão. Enquanto ele está indo a meu favor, eu vou ficar na operação. Fez a reversão, eu saio. Então, tem todas essas questões que aí cada um vai conduzir de uma forma. Mas qual que é a intenção? É mostrar para vocês. Tem muitas entradas, obviamente. Ó, essa daqui andou quase nada. Essas eu nem considero. Andou 70 pontos e estopou. E depois, essa daqui? Essa daqui andou melhor. Andou mais 600 pontos. Aí aqui, depois, andou de novo. Essa aqui, a mesma coisa, esses exemplos que eu falo, andou 260 pontos, depois teria estopado. Então, essas operações hoje, no meu dia a dia, eu não sou estopada. Por quê? Eu faço parcial, e a partir do momento que eu faço parcial, eu protejo para stop eu não tomar. Tipo, já chegou a me dar gain nessa operação, eu não aceito mais sair perdedor. Eu não vou deixar voltar tudo contra e me estopar. Mas se você entrou, o certo é você não mexer. Ok, eu faço do jeito que eu prefiro. Eu prefiro, a partir do momento que pega minha parcial, eu protejo. Meu tempo custa dinheiro, então eu prefiro proteger do que deixar voltar tudo e me estopar. Enfim, se tá certo, se tá errado, eu não me preocupo com isso. Eu faço da forma que eu gosto mais. Ó, aqui não teria andado os 400 pontos, eu acho, ó. Até que andou um pouquinho mais. Só que, poxa, mas e aí? Eu saio, não saio? Então vai depender de cada um, do número de parcial que você faz. Ou se você, por exemplo, quer entrar e falar, olha, como a assertividade é muito boa, a hora que andar 200 pontos eu ponho na entrada. Então, ou eu entro numa operação que vai contra direto, ou eu entro numa operação, vou tentar surfar, mas eu vou tentar proteger alguma coisa. Você também vai diminuir esse número de loss. Vai ter um resultado um pouo melhor. É claro que aí o seu payoff não vai ser um dos melhores do mundo, já que você vai estopar com 400 pontos e quando ganhar você não vai ganhar com isso tudo. Aí aqui, mais uma entrada. Ó. Se você entra aqui, não tem motivo para você ficar protegendo pertinho. É óbvio que
o preço ele vai ficar retraindo, ele não vai, olhando aqui prontinho, parece que ele foi, mas ele vai voltar, vai ficar ali no box. O importante não fez reversão do box em momento nenhum. Ó, acabou o pregão, 1.880 pontos. Tá seguraria esse tanto? É isso que eu tô falando. Então você tem oportunidade de, às vezes você faz uma entrada que te dá stop, tem uma outra que te cobre 2, 3 stops. Por quê? Porque é uma forma de você conseguir se manter no trade mais tempo. Só que vão ter stops, ó. Um stop aqui outro stop, mas que teria pago parcial. Esse aqui também teria pago parcial antes de stopar. Esse aqui teria pago, não teria dado stop, esse teria dado stop, e aí vai ter várias outras situações. Poxa, qual que é o seu objetivo diário? 300, 400 pontos? Às vezes você faz uma entrada e já pagou. Ah, entrei nessa daqui, deu gain, essa daqui tirou na parcial, eu vou de repente entrar nessa? Talvez você não entre. Ou, entrei e deu stop, mas o que você ganhou nas anteriores, você ficou com o seu dia no 0 a 0, então você vai ter ali inúmeros fatores, não existe verdade absoluta, é para vocês entenderem que é um operacional que funciona, principalmente se você consegue fazer parcial. É claro, eu mostrei aqui na planilha para vocês, ó aqui o resultado, mês a mês. Ó, janeiro de 23, esse seria o valor do ganho. Vamos falar de percentual sem parcial. 52, 57, 54, 61. Não é um ganho absurdo. Falando de percentual, ó, 53. Vamos ver que tá sempre ali, ó. Entre 50 e alguma coisinha e 60. Ó, esse aqui, mesmo sendo o gain menor do que o loss, você fica positivo. Por quê? Exatamente pelo fato de você ter oportunidades de pegar muitos pontos. Ó, mas ó, 50, 50, então vai ficar ali, ó, 60, 60, aí 2024 vocês vão perceber a diferença absurda no número de pontos, ó, 16 mil, 10 mil, 2024, olha que coisinha mais xoxa, ainda janeiro, ok, depois, ó a pontuação que baixinha. Por quê? Porque esse ano está sem liquidez nenhuma. Mas da mesma forma, ó, resultado abril, não porque abril ainda está em andamento, mas você pega março, fevereiro, olha que coisinha mais xoxa. Por quê? Porque nós estamos com a liquidez muito baixa. Mas, de novo, janeiro, olha o resultado percentual negativo. E olha o resultado que deu. Exatamente por quê? Porque você tem oportunidade de fazer grandes pontuações. 1.000 pontos, 1.100, 1.000, 1.200, 1.000, né? 1.100, 1.100 de novo, 950. Então, você tem ó, aqui 250, acabou o pregão. Então, você tem oportunidade de fazer trades longos. Então, é por isso que para minha pessoinha, eu acho que é algo que vale a pena. Por isso que eu costumo fazer sempre. E aí, cada um analisa, vê se acha interessante ou não. Então, no geral, qual que foi o resultado pegando o ano de 2023 inteiro e o ano de 2024, abril, meio mês, né? Porque o mês está em andamento ainda. Total de 611 operações nesse período todo, sendo 334 de gain e 277 de loss. Lembra que eu estou analisando aqui sem parcial. Dá 54% de acerto. É baixo. Só que a hora que você passa para parcial de 100 pontos, que é pouquinho, sobe para 73% de acerto. Olha a diferença. Essa diferença aqui no resultado vai dar um negócio bem considerável. Vai dar um resultado financeiro bem diferente. Poxa, Gi, 21 mil reais de ganho. A gente está falando aí de 16 meses, é pouco. Ok, não é muito, vai dar 1.200 e pouquinho, pouca coisa. Mas é uma forma que você tem, caso você tenha dificuldade, não consiga operar, não consiga fazer nada, porque emocional, enfim, algumas coisas, você tem essa possibilidade. Mas lembrando que para cada um vai exigir um comportamento diferente. Mas olha com a parcial a diferença que dá aqui de assertividade. Então,
Esse aqui foi um estudo que eu estou compartilhando com vocês, só para vocês avaliarem se vale a pena para vocês ou não, se é interessante ou não. Não é uma verdade absoluta, porque para cada um vai funcionar de um jeito, porque cada um tem um comportamento. Eu estendo bem as minhas operações, eu não tenho problema em ficar nas retrações. Muitas pessoas têm. Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho desses números, entenderem quais são as possibilidades. E lembrando que quando eu passo para parcial, o percentual muda bastante. Ó, de 52 para 64, de 57 para 76, 81, 79, ó, 74, 81, 70. Então, percebam que dá uma bela aumentada. Então, a gente pode dizer assim, sem parcial, a gente pode ficar com uma média ali de 55% de assertividade. E com parcial, uma média de 70%. Acho que é isso que está dando o resultado final, mais ou menos, né? Ó, 54 para 73. Então, é mais ou menos essa média aí que vocês podem fazer de assertividade com e sem parcial. Eu analisaria dessa forma. Se alguém me perguntar qual que é a assertividade, é claro, um período curto, de 14 meses só. O ideal é fazer de pelo menos 2, 3 anos, que você pega vários cenários diferentes. Mas dá para dizer que tem 55% de assertividade sem parcial e 73% de assertividade com parcial. Eu não acho ruim. Aí é aquele negócio, né? A gente está falando de um contrato. A hora que você multiplica isso por um número de contratos maiores, vai ficar tudo igual, né? Porque eu ganho loss, né? Mas aí você vai ter a possibilidade de ter um ganho financeiro um pouco melhor. Isso é algo que cada um pode analisar, cada um vai verificar se faz sentido para você ou não. Para mim, ficou bem confirmado que é algo bem interessante para eu fazer e eu vou seguir fazendo. Já tenho feito já há vários meses. Compartilho menos esse tipo de entrada, porque eu sei que é mais caro, nem todo mundo consegue, né? Porque o stop é caro, são 400 pontos, é R$80 por contrato. Então, para a maioria, esse é o loss diário. Então, mas se eu for fazer isso, só vou fazer uma entrada por dia. Então, aí, de repente, eu acho que não é interessante, porque para você ter um resultado melhor, você tem que fazer mais entradas, ou analisar melhor as suas entradas. Mas é uma entrada bem assertiva. Então, para mim, faz sentido, eu gosto de fazer. E aí, cada um analise e vê se faz sentido para você. Então, só queria dividir um pouquinho com vocês esse meu estudo. Para mim ficou claro que é um estudo bem interessante, porque ele se mostrou funcionar muito bem, paga muitos pontos e com um mínimo de análise você melhora demais esse resultado, porque vocês vão perceber que vão ter dias, que é difícil encontrar aqui agora, é mais fácil dar uma olhada na planilha, mas vocês vão perceber que vão ter dias em que o mercado está numa forte tendência. Então, você vai ficar tomando stop de besteira. Uma coisa que eu falo para vocês também. Ó, se eu levo stop numa direção, eu só vou entrar na próxima entrada na direção contrária. Então, eu entrei nessa daqui. Ela não andou os 400 pontos, apesar que quase andou. Vamos considerar que eu não fiz parcial, tomei stop nessa operação. A minha próxima entrada, eu só faço se for de venda. Eu não faço de compra de novo. Gi, mas aí se eu tivesse feito essa, teria pago. Ok, mas eu prefiro não correr o risco. Eu só faço na de venda. Por quê? Porque é a forma que eu tenho de identificar que o mercado está em tendência. Se ele está em tendência, eu vou ficar tomando stop. É igual aqui, ó. Por exemplo, aqui. É que esse aqui deu ganho. Ok, vamos nesse. Eu entrei nesse e ele me estopou. Né? Apesar que também não teria estopado. Mas vamos fazer de conta que nesse que ele estopou. Ele teria me estopado. Eu não vou fazer uma nova entrada enquanto ele não chegar na banda contrária. Porque eu não vou tentar ficar descobrindo a hora da reversão. Porque eu posso ficar tomando 1, 2, 3, 4. Então eu vou esperar. Eu só vou fazer nova entrada a hora que ele chegar na banda contrária. Mas e se ele chegar na banda contrária e estopar também? Paciência, é o risco. Mas é uma forma de ser mais assertivo. Mas olha isso aqui, a assertividade é muito grande. Então, eu considero que vale a pena o risco dessa exposição. Igual aqui, aí ele andou, mas aí depois ele ficou enroscado. Se eu tomei esse stop, eu não vou entrar nisso, não adianta. Eu não entro. Mas ele andou um pouquinho, mas eu não entro. Eu só vou entrar quando ele tocar na banda de novo, de cima. Então, com esse mínimo de análise, muitos stops são evitados. Aqui, mais um dia de forte tendência. Entrou aqui, tomou stop. Nesse eu não entro, nesse eu não entro, nesse eu não entro, nesse eu não entro. Então, eu não teria tomado esses stops todos.
eu teria tomado só o primeiro. É óbvio que durante o meu dia eu não vou ficar negativa, por quê? Porque eu fiz cruzamento no 18, eu fiz pullback, então eu vou ter feito alguma outra entrada. Eu não vou. Eu não opero exclusivamente esse operacional. Então, eu tenho possibilidade. Tomei um stop aqui, daqui a pouco fiz um cruzamento, fiz um pullback a favor da tendência, que são as operações mais assertivas do que a reversão. E vou ter ali o meu resultado. Então, você tem que analisar isso como uma possibilidade de fazer outras entradas de uma forma mais, como eu posso dizer, com menos análise um pouquinho, né? Com um pouco mais de facilidade. Igual aqui de novo. Entrou aqui, não pagou, eu não vou entrar nesse próximo. Apesar que também pelo horário nem fazia sentido. Mas é só para vocês entenderem. O vídeo ficou longo demais, eu queria fazer um vídeo curto, só para explicar brevemente esse estudo, qual que foi o resultado. Então foi esse o resultado. Para mim, super validado, é interessante fazer. 54% de acerto sem parcial. Só que quando a gente analisa o payoff é interessante e com uma parcialzinha de 100 pontos, você já aumenta isso para 70%, 73%. Eu acho interessante e fica aí para vocês avaliarem se faz sentido para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.